Hoje iremos falar sobre linguagem. Linguagem é o assunto que nós iremos discorrer hoje para você aqui. Um assunto muito importante, muito significativo, que tem uma realidade a apresentar de grande importância. A linguagem que nós estudamos dentro da neurolinguística, estudamos dentro também até, podemos dizer, da psiquiatria e também da neurologia e também, claro, da comunicação. A linguagem é a capacidade que o ser humano tem de se comunicar através de símbolos, palavras e também vocábulos, tá? Então a afasia é um termo utilizado para a perda da habilidade de produzir ou entender a linguagem. Já Paul Brock, um grande linguista e cientista da área da comunicação e também da neurolinguística, ele falou em 1861 que um paciente com perda de fala e com uma lesão, certo, no giro frontal inferior esquerdo, como relatou Carl Wernicke, é uma área localizada no giro temporal superior relacionada como a dificuldade em compreensão da linguagem, porém mantendo um discurso fluente. Então quer dizer que quando alguém está com afasia, ela está com uma dificuldade da compreensão da linguagem, porém ela ainda mantém um discurso fluente, mas ela está perdendo a fala em recorrência de uma lesão no giro frontal inferior esquerdo, tá? Uma outra questão também importante nós vermos é que esta pessoa ainda tem um grau de compreensão mas muito pequeno, porque ela já está perdendo também o sentido de compreensão e entendimento dos vocábulos, das palavras e até dos próprios sons, tá? Wernicke postulou então a existência de uma via conectando essas duas áreas, tá? Ou seja, cuja lesão causaria uma afasia caracterizada pela compreensão normal da linguagem, certo? E a fala de uma forma fluente. Uma outra também questão importante que ele vai considerar, que esta circunstância ou situação também pode incapacitar de se repetir o que foi escutado naquele mesmo momento, tá? Uma outra questão também a considerar foi a que falou Burdach, que ele falou que já havia descrito uma via, Burdach inclusive um cientista, que ele também já tinha descoberto e descrito uma via que conectava o lobo frontal inferior com o lobo temporal superior, tá? Sendo posteriormente confirmada e denominada por Dejerin de Vascículo Arqueado de Burdach, tá? O vascículo arqueado de Burdach conectaria as atividades da área de Wernicke, que seria a receptora, e broca efetuadora, para permitir assim a compreensão, o processamento e a expressão linguística, tá? Uma outra questão também foi a descoberta posteriormente de Kreiswitz, que ele teorizou um modelo de linguagem com maior ênfase às conexões do giro angular, tá? Modelo conhecido até como Wernicke-Kreiswitz, o avanço das técnicas de neuroimagem com as tactografias por Diffusion Tensor Imaging, permitiu o estudo detalhado dos fascículos e fibras de associação. Foi possível até descobrir que o fascículo arqueado, ele podemos dizer assim, mais do que nós podemos até determinar complexo
e descrito, do que foi até descrito anteriormente, apresentando um segmento longo que liga a área da Broca com a área de Wernicke em uma via indireta, tá? Consistindo assim em segmentos anteriores e posteriores conectando o lóbulo parental, tá? Inferior aos territórios de Broca e Wernicke respectivamente. Então os estudos confirmaram que a afasia de condução de Wernicke poderia ocorrer em lesões restritas aos tratos da substância branca. Por outro lado, as afasias de condução formam grupos heterogêneos de sintomas de acordo com os segmentos afetados de fascículos arqueados, tá? Ao contrário do que afirmava Wernicke, tá? Então as técnicas de estimulação cortical também demonstram que existe nesse aspecto uma grande variabilidade individual na localização das principais áreas de linguagem, sendo impossível de se prever até a localização da maneira pré-operatória, certo? Então, além disso, outras regiões, como o próprio cerebelo, tálamo e núcleos de base, parece desempenhar um papel na elaboração da linguagem. Então, a estimulação talâmica na elaboração da linguagem e a estimulação talâmica, ela produz assim uma anomia, erros de repetição e alteração da memória verbal. Então, o papel dos núcleos da base parece estar ligado justamente ao planejamento no momento da liberação das palavras dentro de um discurso. Obrigado a todos.